Deixa eu trazer outras informações dessas mensagens encontradas no celular de Vorcaro, essas que foram obtidas pela PF. Essas aqui que a gente vai mostrar sugerem uma proximidade entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Nessa conversa com a namorada, em abril de 2025, o dono do Master disse que vai se encontrar com o ministro Moraes durante o feriado da Semana Santa. Vou rodar aqui no telão, ó. Aí diz assim, DV, né, Daniel Vorcaro, 19/4/2025. Estou indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa. Aí a namorada pergunta, como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? Aí ele diz, ele está passando o feriado. Tem mais algum, não? Tem, né? Então passa aqui, ó. Aí tem outras mensagens já do dia 29/4, aqui de 25. Ele pergunta, e aí, amor? Aí ela diz que tá aqui, tá assistindo TV, tô aqui na nossa casa. E aí ele diz assim... Aí eles faziam uma ligação de vídeo, né? Um video call de 2 minutos ali no dia 29 de abril. Aí ela pergunta, quem era o primeiro cara? Aí o Daniel Vorcaro responde, Alexandre Moraes, né? Aí ela põe uma figurinha e põe, morri. Aí ela pergunta, ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Aí o Vorcaro responde, sim, falou que é bem melhor. E ele adorava apartamento. E a namorada responde, falou para te agradar. Em agosto de 25, o banqueiro cita uma reunião com um Alexandre e que depois se encontraria com, aspas, Ciro. Roda aqui, por gentileza. Ó. Então, 8/8/2025. Vorcaro, tô com o Alexandre e tenho reunião depois com o Ciro. Então, são essas informações, por enquanto, que temos dessas mensagens. Fala Campos ali, as fontes com quem eu conversei sugerem que possa ser Campos de Jordão, né? Em São Paulo. E a gente viu as mensagens do Ciro também, do senador Ciro Nogueira. E, como eu disse, um acesso do Vorcaro. Esses são alguns, nós vamos trazer outros, né? Sempre disse aqui que não era uma lista de contatos de um grupo político ou de outro. Era suprapartidário e era entre os 3 poderes. Isso aqui é uma amostra do que tem. Até no material que está sendo divulgado, mostra a lista de contatos. A gente até comentou, né, Flávia, hoje mais cedo. Mas nesse caso específico, a lista de contatos do Vorcaro significa a influência e poder que ele buscava e em alguns momentos ele conseguia, ele tinha sucesso, obtinha êxito, porque só mostrar que ele era recebido, para além de ser recebido no âmbito institucional, ele tinha esse contato pessoal. Acho que isso aqui do feriado, Otávio, mostra isso. Uma coisa é você ser recebido, aí já é minha opinião, isso aqui é o fato. Você ser recebido no gabinete para tratar de alguma questão... Faz parte até, né? Ué, tem que ser, está na agenda, está ali, está tudo público, está explicado. Outra coisa, e eu estou falando dos casos em geral, que a gente vai ver ao longo da extração desse material, é você ter uma relação pessoal e você ter esse contato com figuras poderosas da República. Porque isso pode ter algum tipo de desdobramento depois, no futuro. Eu acho que é isso que importa. Todo mundo tem amigo, todo mundo tem relação pessoal, mas o quanto dessa influência e desse acesso pode ser depois usado em causas de interesse dessas pessoas, como é o caso do Vorcaro hoje, que está sendo julgado pelo Supremo. Ele define como amizade, né? Os relacionamentos do Vorcaro. E não teria problema nenhum. Amizade. Existem 2 tipos de amizade: amizade desinteressada e amizade com interesses. Então, o problema vai ser qual o interesse nessa amizade e qual o proveito que, porventura, ele tirou dessa amizade. Isso que é a leitura criminal que tem que ser feita. Por exemplo, ele diz um amigo da vida, que é o Ciro Nogueira. Bom, o que resultou dessa amizade? De fato, resultou um projeto chamado Emenda Vorcaro, ou Emenda Master, em que o Ciro Nogueira beneficiava diretamente o Banco Master, aumentando ali a cobertura dos CDBs podres que ele vendia. Então, o que a polícia tem que ir atrás é saber o seguinte: essa amizade entre Vorcaro e Ciro Nogueira nasceu, foi o fruto dessa amizade
foi essa emenda master, aí o senador está trabalhando mais como um despachante do Vorcaro do que efetivamente como um senador da República. O mesmo se aplica se esse Alexandre for o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Ou seja, o Alexandre de Moraes, que tipo de benefício teria dado ao Vorcaro? Isso é a leitura criminal. Porque eu estou vendo assim, os contatos telefônicos dele. Isso não quer dizer nada. Também acho. Isso não quer dizer nada. A autoridade ligou para fulano, não quer dizer nada. A autoridade foi na casa, um frequenta a casa de outro, demonstra intimidade. Sim. E anunciou uma decisão que tem a ver... E vou te dizer mais, à luz do Código Penal, um frequentar a casa do outro, à luz do Código Penal, tem que ter tido ali um desdobramento daquela amizade para o campo ali institucional. Agora, a gente não é ingênuo de achar que o Vorcaro tem amizades desinteressadas. Todas essas amizades têm interesses. Não, é porque nesse caso aqui, você acabou de citar do Ciro Nogueira a emenda master, né? Isso. Então, a gente já sabe, como eu disse aqui ontem, tenho dito já algumas, desde da liquidação do banco, que o grande investimento do Vorcaro foi nessa teia de relacionamento, né? Nesses contatos. Se esses contatos deram algo para ele, nós vamos descobrir com o desdobramento da investigação. Mas ele fez esse investimento. Isso está muito claro, está ficando cada vez mais lúcido para todo mundo, à luz do dia, o que foi aquilo. Sim. Só que, no caso do Ciro Nogueira, a gente já sabe que teve um desdobramento no Congresso, porque foi a emenda master. Isso. Então, a amizade, aí já é minha opinião, já gerou frutos, porque qual que é o lance? Todo mundo tem amigo, todo mundo tem vida pregressa, tá tudo certo. Agora, se tem alguma coisa que o amigo tem interesse e que você, por exercer um cargo público, você tem acesso, ou você se declara impedido, ou você se afasta totalmente dos negócios daquele amigo para você continuar mantendo a amizade, porque você é um servidor público. Então, no caso do senador Ciro Nogueira, pelo que nós estamos acompanhando, não foi isso que aconteceu, foi o contrário. Se ele, de fato, era amigo do Vorcaro, como o Vorcaro está dizendo, um grande amigo, ele entregou alguma coisa para o Vorcaro, de interesse do Vorcaro, na segunda Vorcaro. E é só a gente acompanhar o que é a emenda master, né? Realmente parecia algo que poderia agradar ao Vorcaro. No caso do ministro Moraes, Guedinho, tem um contrato da mulher do ministro Moraes com o Vorcaro. Tem um contrato que até hoje nós não temos os detalhes, na minúcia do que foi feito, porque eu já contei aqui que até dentro do Supremo, a pergunta que alguns ministros fazem óbvio que é legítimo, porque isso já foi decidido pelo próprio Supremo, aí você pode discutir se as pessoas concordam ou não, mas o Supremo decidiu que um parente de ministro pode advogar em tribunal superior. Ponto. Podemos abrir a discussão aqui se a gente acha que isso é certo ou está errado, mas o Supremo decidiu. Só que, neste caso específico, como me disseram ministros do Supremo, você não tem um objeto definido, pelo menos eu desconheço. Ainda não veio a público que seria qual seria o tema, né, nesse contrato que foi revelado pela Malu. Então, já tem, para além da amizade, se foi ou se não foi amizade, se foi não sei, você recebe alguém em casa, você pressupõe que tem algum tipo de relação. Tem um desdobramento também que é o contrato. Sim. É porque é a última peça que falta, só para complementar isso assim. Você faz o contato, então faz a rede. Pode não ter nenhum crime envolvido aqui. O agente público, se ele tem alguma coisa para te oferecer, se algo que é do seu interesse, você vai ver no desdobramento, o projeto, no caso. E aí, o que o agente público ganhou também, né, a partir do momento que ele te deu essa facilidade? Essa é a peça que completa essa equação. Aí você vê, tem uma amizade que resultou numa ação, que resultou também num benefício para quem possibilitou a ação. Acho que quando a investigação consegue ticar todas essas casinhas, aí você tem, de fato, o desenho de algo que precisa ser. No caso da operação de ontem, isso está bastante bem encaminhado no que diz respeito aos servidores de segundo escalão do Banco Central. Né? Isso, aí não tem... Troca, consulta de informações, procedimentos, orientação sobre como se comportar em reuniões, análise de documentos e até acesso a informações sobre o Banco Central. Esse eixo, né, de troca e, eventualmente, de benefício, uma vez que há suspeita de um padrão, sinais exteriores, né, Otávio, de riqueza dos servidores do Banco Central, Sim. me parece que é um eixo
bem fundamentado, né, dessa investigação. Agora, certamente há desdobramentos, quer dizer, o conteúdo dessa troca de mensagens e até à luz de experiência que tivemos com, por exemplo, a investigação da trama golpista, é de georreferenciamento. Não é difícil descobrir se um ministro ou outro, ou senador, estavam de fato naquela determinada cidade no dia. Se houve algum tipo de telefonema, por exemplo, antes, durante ou logo depois da apresentação de uma emenda que interessava, né? E diga-se de passagem, né, eu acho importante anotar isso no caso da chamada emenda master, ela era um jabuti, não era um objeto relacionado ao sistema financeiro brasileiro que envolveria, por exemplo, um aumento do volume, né, do valor garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Foi uma emenda aumentando de 250 mil para R$1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito a correntistas e aplicadores, num projeto que nada tinha a ver com isso. Então, são indícios. Hoje, mais cedo, eu ouvia a Miriam falando, ser amigo, trocar mensagem, não, Sim. Em princípio, não incrimina ninguém. Claro. Agora, qual é a justificativa que um senador da República tem para apresentar uma emenda que interessa tão diretamente a esse amigo? É isso. Acho que tem concordo com o que você falou, Flávia, e fico aqui pensando, Ana Flor, eu tenho pensado muito no seguinte, isso aqui não é uma crise, né? Há muito tempo já não é uma crise de um banco, no sistema bancário, né? Isso aqui extrapolou. Eu tenho pensado nisso, conversando com essas fontes todas que estão acompanhando e que me dizem, eu nunca vi a extensão de uma crise como essa do Master, que pode arrastar, de fato, o sistema. Ontem, conversando com uma fonte que entende muito de Brasília, acho que é um dos principais conhecedores dessa dinâmica da política, ele falou, é um desarranjo institucional como a gente nunca viu. Como a gente nunca viu, porque isso é o que a gente sabe. Como eu sempre disse aqui para vocês, o assinante acompanha, os investigadores dizem, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco de uma eventual delação premiada do Vorcaro, só se ele tiver algo a acrescentar, porque o material que foi apreendido já é suficiente para mexer com as placas tectônicas do sistema político, o sistema de poder em Brasília. E essa informação que eu recebo o tempo todo. Então, Ana, não é há muito tempo uma crise do Banco Master. É uma crise de guarda compartilhada, é uma crise que foi parar no Supremo, uma crise que foi parar em setores do Congresso, setores do Supremo e em setores do Poder Executivo também. Boa tarde para você. Oi, André, boa tarde a você, aos amigos aí no estúdio, a você que está ao vivo com a gente. Sem dúvida, o que a gente tem ouvido de fontes há bastante tempo é que há uma rede de conexões muito ecumênica, pega todos os partidos, todas as áreas ideológicas e que o que a gente está conhecendo até agora é apenas uma ponta, é uma pequena demonstração do que os documentos, o próprio celular, tudo que foi apreendido com o Vorcaro e o seu entorno, aí falo também especificamente o Fabiano Zettel, casado com a irmã do Vorcaro, isso tudo é uma pequena parte, tem muito mais por vir. Os próprios investigadores dizem, a gente está num processo ainda de análise desse material, tanto que a operação de ontem foca muito mais no segundo escalão, ainda não subiu, apesar dessas mensagens de conexões. E mesmo assim a gente já vê como essas amizades rendiam para o Vorcaro, porque vocês citavam agora esse jabuti do Ciro Nogueira para ampliar de 250 mil para 1 milhão o valor segurado das pessoas do Fundo Garantidor de Créditos. Isso teria inviabilizado o FGC, viu?
porque com 250 mil por investidor, o FGC já está com um rombo que vai ter que ser coberto, especialmente por bancos de grande porte, e inclusive bancos públicos. Mas vamos lembrar de um outro projeto que na Câmara chegou a ser apresentado em regime de urgência pelo deputado Cláudio Cajado, que é do partido presidido por Ciro Nogueira, que era aquele projeto em que diretores do Banco Central poderiam ser punidos se assim o Congresso desejasse. Quer dizer, era uma forma de evitar decisões de diretores do Banco Central para, inclusive, liquidar instituições como o Master. Olha a gravidade disso. Então, havia já uma movimentação ativa no Congresso. Sem falar que esse é um caso, um escândalo que tem atingido em cheio o Supremo, né? A gente está vendo aí uma amizade próxima, porque entre Vorcar, hoje Vorcar é radioativo, né? Mas não era assim, entre ele e ministros do Supremo, essas conexões falando de encontros em feriados com o ministro Alexandre de Moraes, teve eventos patrocinados pelo Master em que ministros do Supremo foram, tem toda a questão do taiaiá do ministro Toffoli, que ele reconhece que é sócio, que era sócio, junto com os irmãos de uma empresa e que foi comprado por um fundo relacionado a Daniel Vorcaro. Então, também está no colo do Supremo, o que tem uma gravidade imensa, isso tudo no ano eleitoral. Então, na verdade, não tem nenhum partido hoje a salvo dessa crise, a gente só está ainda conhecendo a pontinha do iceberg, como eu ouvi ontem de um investigador. E muito interessante também, porque ontem, conversando com algumas fontes que acompanham a investigação, Lins, estavam muito preocupados com essa imagem de que a PGR estaria em algum tipo de disputa com a APF. E esses investigadores me dizendo, a gente não tem nenhum problema com a PGR. E aí eu fiz o comentário, o problema não é entre a PGR e a APF, é que quando a PGR foi chamada a opinar sobre casos de altas autoridades da República, que possam ter algum tipo de relação com o Master e que poderiam fornecer, em nome da transparência, mais informações, a PGR não ficou do lado da na minha opinião. Talvez exercendo o excesso de cautela, que pode ser interpretado assim, né, em alguns momentos. Arquivou qualquer pedido sobre esse contrato. Sobre o Toffoli, diz que tudo bem ele ficar como relator do Master. E no caso da operação de ontem, diz que precisava de mais tempo antes de opinar se sim ou não pelos pedidos da PF nessa operação que levou Vorcaro de volta à cadeia. E eu acrescento que, num dado momento, foi indicada como a custodiante, né, depositária de todo o material da segunda fase da investigação.